estamos gravando. Consequentemente, estamos em aula. Então, lá vamos nós. Nós estávamos no tópico 8, página 3. Já tenho isso aberto aqui, se eu não estiver confuso. Tem trazer para cá. Um pouquinho antes. Você já pode... Então, nós discutimos essa sessão aqui todinha na última aula. Íamos entrar isto aqui na verdade é uma subseção. Íamos entrar na seção a curva de oferta agregada. Então, lembrando, só para recapitular rapidamente, nós discutimos rapidamente este gráfico aqui, na aula passada. Onde isso aqui é a curva de demanda agregada, a curva de oferta agregada, PIB real e um índice de preço, pode pensar, se preferir, no deflator do PIB. Aí eu falei, parece o modelo de oferta e demanda do semestre anterior. Visualmente é a mesma coisa, mas o argumento para estabelecer que esta curva é decrescente e esta aqui é crescente é diferente. Então, na aula passada, nós chegamos a discutir por que esta curva é decrescente, a DA. Hoje iniciaremos a discussão dos motivos pelos quais a curva OA é crescente. Então, vamos voltar aqui para a página 3. Então, eu digo o seguinte, a curva de oferta agregada é vertical no longo prazo e positivamente inclinada no curto prazo, conforme a figura 8.2. Esta aqui. Nós temos, então, uma curva de oferta agregada chamada de curto prazo, ou seja, uma curva transitória positivamente inclinada, e uma outra curva vertical, que é a oferta agregada de longo prazo. Então, aqui LP quer dizer longo prazo, CP quer dizer curto prazo. Y, mas lembrando, é o PIB real, P, um indicador de preço, um índice de preço. Então, isso é essas duas curvas representam a oferta agregada, esta para o curto prazo, esta outra vertical para o longo prazo. E aí vamos passar para a página 4. Por que a curva de oferta agregada é vertical no longo prazo? Então eu digo o seguinte, conforme explicitado, na verdade é um dos capítulos do livro texto, se não falha a memória, o capítulo 12, que a gente não discutiu. No longo prazo, a produção de bens e serviços da sociedade depende da sua disponibilidade de trabalhos, ou seja, disponibilidade de capital físico e humano, que às vezes tem pessoa que diz que, alguns autores que gostam de separar o número de horas trabalhadas e ter, além do número de horas trabalhadas numa sociedade, tem um indicador da qualificação ou do chamado capital humano, da força de trabalho. Depende também dos recursos naturais e do desenvolvimento tecnológico, da tecnologia que a sociedade tem ao seu dispor. Esses aí são todos fatores reais. Tá? Então, o ponto é que o PIB real de longo prazo acaba não dependendo do nível de preços da sociedade. Então, a curva de oferta agregada de longo prazo é necessariamente vertical. Outra maneira de interpretar, quando a gente falar da inclinação da curva de oferta de curto prazo, os senhores vão ver que todos os fatores que fazem a curva de oferta de curto prazo ser positivamente inclinados são essencialmente fatores transitórios. Tá? Não podem ser permanentes. Então, a curva de oferta de longo prazo tem que ser, de fato, vertical. Não pode depender do P. O que a sociedade consegue ofertar no longo prazo não pode depender do nível de preços. Aí dizer que não depende do nível de preços, a gente cai nessa situação aqui. Tem um Y, esse Y barra aqui é o chamado produto potencial, ou também os autores chamam de produto natural, que é o valor do PIB, valor de longo prazo do PIB, ou seja, ao longo de uma tendência de crescimento, aqui seria por uma certa data, então é só um valor, vai ser está variando no tempo, e então tem esse formato
vertical aqui, isso implica o seguinte: você, por exemplo, se o P está neste patamar aqui, ó, o Y associado à oferta no prazo é o Y barra. E para esse outro P aqui, é o mesmo Y barra. Então, com essa reta vertical, quando a gente desenha essa reta vertical aqui, a gente diz que no longo prazo, a chamada oferta, o PIB, que é a quantidade de bens e serviços que estará sendo ofertada, não vai ser afetado pelo nível de preço. Ou seja, você varia o nível de preço e a quantidade ofertada no longo prazo continua sendo igual a Y barra. Alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos continuar avançando. Vamos voltar para a página 4. Agora, desculpe, gente, tem algum problema aqui. Tem um problema aqui. Eu já sei qual é, desculpe. Me dei um segundo, já lembrei o que é. Eu tinha percebido na aula passada, ia corrigir, esqueci de corrigir, peço desculpas por isso. Qual é o problema, Alexandre? Eu grampeei isso aqui na ordem errada e acabei de me dar conta que eu pulei uma página, né? E os senhores não protestaram. Eu passei da página 2 para a página 4. Não foi? Não. Não, tá certo, eu passei da 3 para 4. Bom, o fato é assim, estava grampeado errado. Desculpe, só um segundo aqui, perdão. O fato é que tinha uma confusão aqui no papel. Perdão por isso. Então vamos lá. Desculpe, agora eu fiquei confuso. Vamos voltar um pouquinho. E até aqui a gente veio na aula passada. Discutimos isso, com certeza. Paramos aqui. Aí começamos aqui a página 3. Aí entrei na página 4. Tá. Ok, não, tá certo. Mas cadê? Perdão. Tá, desculpa. Fiz uma confusão aqui. Perdão, senhores. Ok. Então vamos voltar para aqui pro ponto. Estamos na ordem. Perdão, não houve nenhum erro na aula de hoje. O único erro foi a forma que eu grampei o papel. Vamos. Então a gente discutiu esse pedaço aqui. Isso foi discutido. Admitiu uma pessoa que chegou agora. E a gente vai entrar neste pedaço aqui. Por que a curva de oferta de longo prazo se desloca? Então, até eu tinha falado que aquele Y barra que aparece na curva de oferta de longo prazo é determinado de produto potencial, ou também produto de pleno emprego. Mas o produto de pleno emprego tem que ter cuidado, que aí o economista, assim, você está no pleno emprego quando você chegou na taxa natural de desemprego. Então, pleno emprego não quer dizer desemprego zero, às vezes não. Quer dizer que que ele chegou naquela situação onde o desemprego é residual. A gente discutiu isso no tópico 3, acho que foi tópico 4, quando nós falamos de desemprego. Era o capítulo, se me falha a memória, 14 ou 15 do livro. Então, esse produto de longo prazo é chamado de produto potencial, às vezes produto de pleno emprego, isso é menos comum, e também taxa natural de produção, ou produto natural. Então, quais são os fatores que podem afetar o produto potencial? Vamos dar uma olhada aqui. Na verdade, aqui nesse momento eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Desculpa, deixa eu vir aqui para essa página. Eu quero dar um print screen nisso aqui. Aí eu vou pegar este sujeito assim. Esta figura, quer dizer. Aí, com sorte, eu terei sucesso em colá-la no meu quadro. Opa, eu acho que tem mais um aluno aqui, né? Sim, admitido. Sim, mais uma aluna já foi admitida. Ok. Então, gente, peraí, janela, disco de pincel, não. Disco de pincel não, disco de cor, não. Paleta de pincéis, sim. Vou fechar isso aqui, desculpa. Lembrando, a curva de oferta a longo prazo é vertical.
e a posição dela é dado por esta variável aqui, esse y barra. Então, quando a gente fala em deslocamentos da curva de oferta de longo prazo, se ela vier para a esquerda ou para a direita, nós estamos falando de mudanças no valor do y barra, é a mesma coisa. Porque se o y barra não mudar, a curva de oferta de longo prazo fica paradinha aqui. Então, quais são quer discutir o que faz a curva de oferta de longo prazo se deslocar, é equivalente a discutir o que faz o y barra mudar de valor. Então, é essa discussão que vai ter aqui na página 4. Então, eventos que afetam o produto potencial, ou seja, o y barra, e que, consequentemente, vão deslocar a curva de oferta agregada de longo prazo. Mudanças na força de trabalho. Então, se, de repente, aumentar o número de pessoas aptas a trabalhar numa sociedade, o y barra cresce, ele vai para a direita. Consequentemente, a curva de oferta a longo prazo vai para a direita. Mudança no estoque de capital. Aumentou o estoque de capital da sociedade, seja o chamar capital físico, ou aquilo que vários autores chamam de capital humano. O PIB vai para potencial, o y barra aumenta, esse y barra aumentaria, então você teria uma nova curva de... Desculpe que não ficou vertical, talvez seja o caso de eu tentar fazer isso com a caneta, ao invés de fazer com o mouse. Então aqui seria um y barra 2. Tá? Só para não ter, então o y barra 1 seria menor que o y barra 2. Aí seria aqui a curva 1, e essa aqui seria a curva de oferta de longo prazo 2. Que deveria ser um P, talvez tenha ficado parecendo um D. Qual outro, mais um fator que pode afetar então esse y barra? Mudança na disponibilidade de recursos naturais. Ah, sim, imagine um pequeno país, e de repente esse país que não produziu, até produzia petróleo, descobre novos postos, uma quantidade imensa. Esse país que tinha, digamos, X de petróleo, podia produzir X de petróleo, porém agora vai passar a produzir 3, 4X. O y barra do país, a princípio, vai para a direita. Né? Vamos ver outro fator, avanço tecnológico. À medida que a sociedade vai criando novidades, gerando novos recursos, abrindo novas possibilidades de produção, novas maneiras de realizar a atividade econômica, o PIB tende a aumentar. Ok? Pergunta, gente? Não? Ok, então vamos continuar avançando. Vou botar aqui para a página 4. Ilustrar, eu disse para ilustrar graficamente. Acho que eu tinha feito, mas então bem, já que eu botei aqui a chamada para as notas de aula, vamos refazer. Então, já tinha falado, para não haver dúvida. Então, essa aqui seria a situação 1. Aí alguma coisa acontece que aumenta o y barra, você tem uma nova curva de oferta agregada de longo prazo. Também vertical. Alguma pergunta antes de eu passar para o próximo ponto? Vamos lá. Então, o autor, o nosso Mencken, ele menciona aqui que você pode usar a demanda e a oferta para representar o crescimento econômico e a oferta no longo prazo. Esse modelo, desculpa, esse arcabouço de oferta e demanda agregada para representar o crescimento e a oferta no longo prazo. Aí eu chamo a atenção que esse arcabouço, esse modelo, ele essencialmente foi bolado para discutir questões de curto prazo. Até vamos lembrar. Vamos lembrar como a gente começou a discutir isso aqui. A gente quer discutir os desvios do PIB da sua tendência de longo prazo. Aí a gente está trazendo para realizar essa discussão. Professor? Oi. Fala. O Thiago está colocando uma pergunta aí no chat. Ah, tá. Obrigado. Obrigado por ter me avisado.
Não está claro o que aumentaria a especulação, que talvez já tenha falado há muito tempo. O... Ô, Descoberto. Alexandre, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá, eu achei que não estivesse funcionando, que eu tenho um gato em casa e acho que ele bem tinha quebrado o microfone, mas enfim, eu tinha perguntado sobre. Pode descer as notas já rapidinho, por favor? É sobre o que você falou da inovação tecnológica, caso o país descobrisse muito petróleo. Isso que eu perguntei, se aumenta a especulação da economia no gráfico. Você está falando Aqui, desses isso. fatores aqui? Isso. O... Aumentar a especulação, precisa aumentar talvez incerteza, esse tipo de coisa? É, Eu não sei por que aumentaria. Vamos pensar. E às vezes não está claro o que você quis dizer com especulação. Quer dizer especulação financeira, por exemplo? tipo de fazer uma bolha, sabe? Incerteza. Por exemplo, criei uma novidade. Pô, será que vai dar certo? Será que vai realmente melhorar? Bom, vamos lá. Primeira coisa. De vez em quando acontece aquilo que alguns autores chamam de bolha, né? A mais famosa, no período. Não necessariamente famosa, mas uma que relativamente recente falaram que havia uma bolha no mercado imobiliário norte-americano, principalmente, que estourou em 2008 e gerou a crise, né? Uma recessão muito forte que teve início ali no final de 2008. Alguns autores dizem que que ela começou quando estourou a bolha que existia no mercado imobiliário. Então, às vezes, alguns autores associam a expressão bolha ao fenômeno no qual os preços de alguns ativos vão subindo por um período relativamente longo de tempo e, de repente, eles caem consideravelmente e aí isso, às vezes, tem impactos consideráveis para a economia. Às vezes não tem grande impacto, às vezes tem impacto forte, como foi o impacto forte foi em 2008. Então, o fato de surgir, eu não diria que o surgimento de novidade, de novos recursos gera bolhas necessariamente, ou tende a gerar. Por quê? Vamos pensar o seguinte: acho que o importante tem em mente o seguinte: de forma geral, o progresso tecnológico está sempre acontecendo. Ele acontece em pequenos incrementos, ou seja, quase, digamos, se a gente fosse representar, tivesse um indicador de desenvolvimento tecnológico e colocasse na linha do tempo, e o tempo fosse uma variável contínua, seria um gráfico contínuo, né? Que, por exemplo, colocar assim, a internet vai ficando mais rápida com o tempo, aparecem alguns recursos novos que antes não existiam. Por exemplo, hoje eu estava lidando com isso, agora a coisa de tem o quê? 10 anos, não sei se os senhores chegaram a pegar a época em que boletos você recebia fisicamente para conseguir uma segunda via, às vezes era algo meio complicado, né? Então, boleto de condomínio, ou boleto do IPTU. Então, agora, de uns anos para cá, você, por exemplo, todo boleto você consegue pegar na internet, condomínio, IPTU, outros impostos, você consegue gerar na internet. Antigamente não tinha. Mas então assim, o ponto é, isso acontece normalmente de forma gradual. Então, não há porquê, eu diria assim, uma mudança, até que o fato, digamos, colocar assim, o processo de crescimento tecnológico já faz parte do nosso dia a dia, já está incorporado nas expectativas dos agentes econômicos. O que você pode dizer é o seguinte: se tiver, mas assim, eu não me lembro de ter acontecido uma grande novidade que mudou completamente a vida. Não estou dizendo que a minha vida hoje, o meu dia a dia é igual do que quando eu tinha a idade de senhores, que certamente não é. Por exemplo, não existia internet banking, banco pela internet. Pagar conta era algo mais complicado. Se você não tivesse com a conta em débito automático, você tinha uma conta para pagar, você tinha que ir pessoalmente na agência, né? Hoje em dia você paga pela internet. Tirar dinheiro da conta corrente, passar para o fundo e vice-versa, tinha que telefonar para o banco. Cartão de crédito, você recebia a fatura pelo correio, não tinha essa de entrar no site e pegar a fatura do cartão de crédito. Mas o fato é assim, se não mudou da noite para o dia de uma forma considerável. Essas novidades foram surgindo gradualmente. Talvez agora, com essa disponibilização dos recursos
essa possibilidade da inteligência artificial, que você parece agora que. Eu não fui ainda mexer com esse negócio de inteligência artificial. Imagina, alguém aí já foi mexer? Já foi lá no. Como é que é? O Chat GPT. GPT, Vocês já foram lá? Já mexeram com isso? nunca. Você Já tentei usar, mas não consegui. Mas eu já vi algumas pessoas comentando, inclusive colegas de profissão, que é bem útil mesmo. Então, assim, o pouco que eu vi, talvez ele comece realmente a ter um impacto considerável isso. Eu não sei, não estou dizendo que vai ter. Mas assim, o que eu vi me parece uma mudança mais expressiva do que outras que eu vi ao longo dos últimos anos, tá? Mas então, mas o ponto é, essas mudanças, a princípio, elas não têm por que gerar uma bolha no mercado financeiro, nada. Agora, você pode, como eu falei, pensar num caso assim, um pequeno país, mas tem que ser um pequeno país. Por exemplo, o Brasil já aconteceu com a coisa, foi no final do governo Lula, no passado, no segundo mandato, com o mesmo governo Dilma, que o pessoal começou a falar, já se falava no pré-sal, descobrimos pré-sal, agora tem petróleo aberto lá na região do pré-sal, não sei o que, bababá. Mas isso assim, não jogou a economia brasileira num boom, mudou completamente tudo aqui, não aconteceu isso, tá? Mas então, para imaginar que alguma dessas coisas que eu falei seja capaz de gerar uma grande efervescência no mercado financeiro e deixar os agentes super animados, não sei o que, teria que pensar assim, um pequeno país com uma descoberta, uma novidade imensa. E esse eu não me lembro de um exemplo disso. Eu falei aqui, mas realmente foi absolutamente hipotético. É um pequeno país que descobre imensas jazidas de petróleo. É algo absolutamente hipotético. Não me lembro de ter acontecido isso recentemente. Agora é interessante, que também são choques, estão falando de eventos aleatórios, né? Se a gente for observar, isso tem uma certa simetria. Os eventos negativos, eventos fortes, com impactos consideráveis, usualmente são negativos. Dá um exemplo de um país que nem é tão pequeno. Ucrânia. A invasão da Rússia foi um choque imenso, tá? Então, assim, o exemplo mais comum de choque negativo que afeta, um exemplo de choque negativo que afeta vários países, que é real, é difícil, a gente traz vários exemplos, é a guerra. Então, assim, a invasão, o ataque russo e a guerra continua, teve um impacto na economia ucraniana. Primeiro, tem a destruição de capital físico, de pessoas que morrem também, e pessoas que estavam trabalhando, por exemplo, o sujeito era professor, médico, engenheiro, trabalhava como faxineiro, motorista de ônibus. Muitas pessoas foram chamadas para se juntar ao exército, né? Foram para a frente de batalha. E dependendo do que acontece, isso pode gerar considerável perturbação, mudanças na vida econômica. Por exemplo, eu já vi livros dizendo que, imagina, na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entrou para valer na Segunda Guerra Mundial, depois do ataque japonês, começou a mobilizar soldados, quer dizer, homens para virarem soldados, virarem militares, ou para navio, ou para aeronáutica, ou mesmo para frente de batalha, como no exército, né? Teve um impacto considerável na atividade nos Estados Unidos. Inclusive, já vi textos dizendo que foi ali na Segunda Guerra houve um pulo imenso, expressivo no número de mulheres que trabalhavam fora de casa. Cresceu ali, porque os homens saíram de casa, os homens foram para o fronte, e para tocar as indústrias, o comércio, aqui as mulheres assumiram posições que até então eram ocupadas pelos homens, né? Mas então, eu acho que, em tese, pode acontecer, mas eu não acho que seja algo que, vamos dizer assim, uma probabilidade alta, tá? Ok? Tá respondido, Thiago? Entendi, Alexandre. Obrigado. Nada, obrigado pela pergunta. Obrigado também a Vitória por ter me alertado que tinha uma pergunta no chat. Acho que foi a Vitória que alertou, se não foi, obrigado a pessoa. Então, a gente
a gente estava aqui dizendo que eu estava entrar nesse ponto, falou, olha, esse arcabouço de oferta e demanda agregada, ele é voltado para análise de curto prazo. Sim, é isso, até vamos ver como é que a gente começou o tópico. Olha, a gente quer discutir os desvios do PIB efetivo da sua tendência de longo prazo. Ou seja, isso é um problema transitório. Até a gente fez uma ilustração gráfica disso. Tem a tendência de longo prazo, podemos refazer aqui rapidamente, uma ilustração simples, desde que eu consiga acertar a posição da caneta. Então, o azul é a trajetória efetiva do PIB da economia e a linha vermelha seria a tendência de longo prazo. Só que ficou horroroso. Acho que em sala eu consigo desenhar melhor. Oh, nossa, ficou bem ruim, hein? Ó, tá difícil. Acho que agora talvez tenha melhorado um pouco. E lembra que eu falei que nós estávamos preocupados com essa distância verde aqui, ou seja, o desvio do PIB efetivo para a tendência de longo prazo. E lembra que até eu falei que essa tendência de longo prazo, por exemplo, uma maneira de achar essa tendência de longo prazo é ajustar uma linha reta usando a técnica de mínimos quadrados ordinários. Aqui eu tentei passar uma linha reta visualmente, né? Então não é tão simples como só passar a caneta. Fiz aqui só para fins de ilustração. Então isso é essencialmente uma questão de curto. Então, a gente está olhando, esse é o fenômeno. Estamos preocupados com o desvio do PIB efetivo, que é a linha azul do PIB, que é verificado na economia, da tendência de longo prazo do PIB, a linha vermelha. E esses desvios são de natureza transitórias, porque lembra, a definição de longo prazo é aquele valor do PIB de longo prazo, é aquele valor em torno do qual o PIB efetivo tende a oscilar em torno de. Ora, então, e esse modelo é feito para explicar esses desvios, que são fenômenos de curto prazo, transitórios. Então, o modelo de oferta e demanda agregada é para discutir questões relacionadas ao curto prazo. Mas você também pode fazer ter sido feito por uma coisa, não quer dizer que ele não possa ser utilizado para outra. E esse é o ponto do autor aqui. Vamos dar uma olhada na figura 5, na página 421, que essa eu não coloquei nas notas de aula. Então vou ter que abrir aqui e tentar ilustrar no quadro. Figura 5 na página 421. Então, vamos lá. Então, vou apagar tudo aqui. Então, o que o autor faz? Quero azul. Realmente esse recurso de poder desenhar aqui para as aulas online é algo absolutamente fantástico. Não sei como eu teria sobrevivido à pandemia sobre ter dado aula sem este recurso. Isso que eu quis dizer, né? Desculpe. Então, o que o autor coloca aqui, aqui ficou horroroso, deveria ser uma linha reta, ficou um montinho, né? Ver se eu consigo melhorar isso. Uma das coisas que eu tenho dificuldade é desenhar a linha reta aqui nesse quadro. Realmente, por que cargas d'água esses meios de botar um montinho aqui? Eu não sei dizer. Não, pô, eu tô fazendo, quero tentar fazer sem um montinho. Talvez tenha ficado um pouquinho melhor, desculpe. O autor marca aqui 3 valores para o PIB. Então, o ponto dele é o seguinte. Você tem a curva, 3 curvas de oferta agregada aqui. Uma para 1990, uma para 2000
e outra para 2010. Então, ele disse, a ideia é assim, à medida que o PIB, a economia americana foi crescendo, houve avanço tecnológico, a curva de oferta agregada de longo prazo foi se deslocando para a direita. Então, aí ele disse, nós tínhamos aqui uma curva de demanda agregada para 1990. E aí, consequentemente, se nós tivéssemos o que a gente chama de equilíbrio de longo prazo, depois a gente vai ver que quando a demanda agregada é igual à oferta agregada de longo prazo, então nós tínhamos esse patamar de preços aqui. Aí o que aconteceu? O nível de preços subiu ao longo de 1990 para 2000, mas o Y aumentou também. Então, o argumento do autor é que a oferta agregada, demanda agregada ao longo do tempo também teria se deslocado para a direita. Tá? E teria uma nova rodada de deslocamento da demanda agregada de longo prazo. Não, da demanda agregada. Demanda agregada a gente não usa a qualificação curto e longo prazo, perdão. Só a demanda agregada. Então, a ideia é o seguinte: para que você tivesse o crescimento da economia, dado o crescimento da economia americana nesse período aqui de 20 anos, você sabe que o produto potencial, o Y barra cresceu, isso foi deslocando a oferta agregada de longo prazo e o nível de preço subiu também. Que veja bem, se você só tivesse, se a demanda agregada ficasse parada, vou ilustrar aqui em vermelho, aí botar ela passando eu queria botar em vermelho. Essa aqui não tem no livro. Se a demanda agregada não tivesse se deslocado, tivesse parado nessa posição vermelha, o que você teria acontecido? O nível de preço tenderia a cair, né? Sairia daqui, iria para cá e depois ficaria ainda mais baixo. Mas o nível de preço foi crescendo, então tinha uma tendência de crescimento do nível de preço. Então, no longo prazo, os preços estavam crescendo. Então, o que tinha que estar acontecendo é que a demanda agregada tinha que estar se deslocando para a direita também, para você ter simultaneamente, no longo prazo, crescimento do PIB e crescimento dos preços. Perguntas? Bom, aí eu menciono aqui nas notas de aula que, dentre outros fatores, o crescimento da demanda agregada é devido ao deslocamento para a direita da curva de demanda agregada, que aparece aqui, 2 deslocamentos, é devido ao crescimento do estoque de moeda. A gente vai ver que o crescimento do estoque de moeda desloca a demanda agregada para a direita. Tá? Na verdade, a gente já falou isso, né? O deslocamento no M é um desloca de oferta agregada para a direita. Vamos discutir com mais detalhes ainda. Chegamos a falar rapidamente. Então agora a gente entra na página 5, onde a gente vai falar por que a curva de oferta agregada tem inclinação positiva no curto prazo. Ou seja, deixa eu ver se ainda está aqui, Ctrl V. Tá. Estava aqui no. Voltou. Lembra, a gente quer discutir, a gente já discutiu por que a demanda agregada é negativamente inclinada, já discutimos por que esta senhora aqui, a oferta agregada a longo prazo vertical, queremos agora discutir por que a oferta agregada de curto prazo é positivamente inclinada. Há pelo menos 3 teorias, são parecidas. Existência de salários rígidos, a existência de preços rígidos e percepções equivocadas. Talvez a mais simples de entender é a dos salários rígidos. E eu acho que é o que vai ser que a gente vai usar daqui para frente. Porém,
teoricamente mais sofisticada é a de percepções equivocadas. Então vamos começar a falar da teoria salário crítico. É a mais simples das três hipóteses. É aquela enfatizada no livro-texto. E a ideia por trás dessa inclinação positiva da curva de oferta agregada é assim, de curto prazo, é de que os preços são rígidos. Os preços não, desculpa, os salários são rígidos. Então, W aqui é salário nominal, tá? Indicador do nível de salários na economia. Ou se quiser simplificar, pensa, todos os trabalhadores são idênticos, por isso eles recebem o mesmo salário. Tá? Então você Então quando o salário está no patamar W1, salário nominal, a curva de oferta agregada de curto prazo é essa curva que aqui que eu estou mostrando aqui, que eu botei. Aí pega um nível de preços qualquer, chamei aqui de petil. O que seria a oferta agregada com esse nível de preços? Esse Y1, tá? Agora, suponham que o salário aumente, ou os salários de forma geral aumentem. Mantendo o P no patamar petil. Isso é uma notícia boa ou ruim para as empresas, para os ofertantes de produtos? Salários aumentando, inclusive dos empregados deles. Notícia ruim, né? Não é, gente? Então a ideia é assim, o sujeito vende carne, batata, sei lá o que ele vende, está vendendo ao mesmo preço e os salários estão indo para cima, estão crescendo. Então, se antes as firmas estavam dispostas a ofertar esse Y1, agora elas querem ofertar uma quantidade um pouco menor, ou bem menor, não sei, interessa que é menor. Então, esse ponto, a nova curva de oferta agregada tem que passar por esse ponto que eu marquei aqui. Agora, eu peguei o preço petil, eu poderia ter pego qualquer preço, poderia ter pego um aqui. Você pensa um pouco sobre esse processo, a conclusão é que para cada, independentemente do preço que você pega, teria um ponto à direita. Então, a nova curva de oferta agregada tem que ficar, eu falei ponto à direita, não, ponto à esquerda, perdão, à esquerda da curva inicial. A nova curva de oferta agregada tem que ficar aqui, à esquerda da anterior, tá? Então, mantido fixo os preços, o aumento dos salários tende a reduzir o que as firmas no agregado vão ofertar. Consequentemente, nós estamos falando que uma mudança nos salários nominais, uma elevação nos salários nominais, tende a deslocar a curva de oferta agregada de curto prazo para a esquerda, tá? Perguntas, senhores? Então vamos ver o que eu escrevi aqui. Então, pessoal, eu quero dar aqui um print screen de novo. Vou tentar jogar isso aqui ali no nosso quadro, para deixar isso junto com o gráfico ali. Aqui. Consigo botar? Consigo. Como os salários nominais se ajustam vagarosamente, um aumento em P induz a empresa a contratar mais trabalhadores e, evidentemente, aumentar a produção. Perdão. Por que eu estou pedindo desculpa, hein? Por que eu falei perdão? Se eu falei perdão, eu devo ter feito algo errado, não é? O que vocês acham? Tem algum aluno ainda aí? Eu estou dando aula para
Não, eu tô aqui, Alexandre. Acho que tem outras pessoas também, só que Eu sei, vocês eu ficam tímidos? ainda. Ok, Eu vamos vou lá. confessar que não achei o erro, não. Tá, não, vamos lá. O erro, assim, na verdade, acho que podemos dizer que é erro, não tem porquê. Eu dei um passo à frente. Eu já estou falando aqui no. É porque era para ser oferta, não demanda? Não, não, é oferta, é para ser oferta, isso aqui é oferta. Né? Não, o problema foi o seguinte: é, eu comecei a falar de mudança no W, que vai gerar um deslocamento na curva, sem antes discutir o que acontece quando os preços aumentam e você tem um W fixo. Então, vou fazer isso aqui, rapidamente. Ah, é por causa daquele negócio de preço rígido? Isso. Eu pulei misturei os argumentos. Bom, vamos lá. A ideia é o seguinte: suponha que o nível de preço está no patamar P1. Aí as empresas estão ofertando, em termos agregados, ou seja, o PIB que está sendo ofertado, que elas desejam ofertar é Y1. Aí o nível de preços aumenta para P2. Mas o salário está fixo, tá? O salário nominal está parado. Não mudou. Por quê? O argumento do autor é o seguinte: você pode perguntar, mas espera aí, por que os preços estão aumentando? Você diz assim: aumentar o P é um aumento do índice de preço, não aumento do preço. Isso não é aumento do preço da batata ou da cebola. Então, às vezes, é um aumento generalizado de preço na economia. Aí você vai perguntar, mas por que os preços vão aumentar e o salário nominal não vai aumentar também? É uma pergunta pertinente, né? Veja bem, por que vai aumentar o preço da batata, o preço da cebola, o preço da carne, ou seja, um aumento generalizado de preço na economia para impactar o índice de preço, mas o salário, que é um preço também, preço do trabalho, não aumenta. Aí o autor está utilizando aqui uma evidência empírica que os salários nominais não sobem tão rapidamente como o preço de bens como batata, cebola e outros bens. Tá? Então os salários eles se ajustam mais vagarosamente. Tá? Colocando de outra forma, olhando aqui para o salário real, quando tem uma elevação no P, ele tende a cair. Posteriormente, o W até tende a se ajustar e o salário real voltar para o patamar inicial. Tende a haver uma recuperação. Mas o fato é que o salário nominal não cresce tão rápido quanto o P. Você pode, para simplificar a discussão, dizer então o seguinte: olha, o P aumenta, o salário nominal fica fixo por um tempo. O índice de preço pula e o salário nominal fica fixo por um tempo. Então, na hora que o P aumentou e o salário nominal ainda não reagiu, as empresas que com o índice de preço no patamar P1 estavam ofertando Y1 ficam felizes e se dispõem a ofertar algo mais, um pouco mais, digamos, esse PIB aqui, real Y2. Então você tem esses dois pontos aqui. Então a curva de oferta agregada de curto, o que interessa é que tem uma relação crescente. Tá? Então a oferta agregada de curto prazo, ela é crescente por conta, um dos argumentos do livro, se lembra, são 3 explicações, é que os preços aumentando, o salário nominal demora a acompanhar, e fica por um período de transição, eles ficam parados. Então, pelo menos enquanto o salário nominal não mudar de patamar, as empresas estarão ofertando, ao invés de Y1, Y2. Alguma pergunta até aqui? Ô Alexandre, então resumindo, o que ele quer dizer é que o preço aumenta mais rápido que o salário. É isso. Então, assim, um dos argumentos para essa curva de oferta agregada de curto prazo ser positivamente inclinada é que os preços crescem mais rapidamente do que os salários nominais. Ok? Ah, tá, entendi. Até porque, sei lá, se eu estiver no mercado amanhã, o preço é diferente, mas se eu for no meu trabalho amanhã, o meu salário vai ser o mesmo. Exatamente. Isso, então. É. Beleza. Ok. Aí agora que a gente teve essa discussão, a gente já pode até aproveitar, mas a gente vai depois fazer com mais detalhe, por que a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca quando o W muda. Lembra? Para fazer esse caminhozinho aqui, sair desse ponto aqui embaixo para esse outro ponto, eu tinha aqui um W fixo. Ou seja, subjacente a esta curva tem um valor parado, que não mudou para o W. Na hora que o W muda, a curva se desloca.
Esse desloca como? Se o W aumentar, a curva vem para a esquerda. Se o W diminuir, a curva vai para a direita. Ok? Perguntas até aqui, gente? Não? Então eu vou em frente. Aí tem uma segunda historinha. Vamos ver qual é a segunda, a dos preços rígidos. História dos preços rígidos, um pouco mais, um pouco menos convincente do que a outra, no meu modo de ver. Vamos lá. Como é que funciona essa história? Supõe que os preços de alguns produtos sejam pré-anunciados ou porque foram divulgados em campanhas publicitárias, ou tem custos de menu, né? Ou também existem contratos, né? Então, por exemplo, uma empresa prestadora de serviço, por exemplo, uma empresa que encarregada de fazer a manutenção dos elevadores num prédio, ou em vários prédios, né? Ela firma um contrato de 1 ano e o preço está fixo, só vai ser reajustado daqui a algum ano, né? Tá? Aí supõe que a gente tem uma contração não antecipada da oferta de moeda. Isso tende a puxar os preços para baixo. Aí, à medida que o nível geral de preços cai, essas empresas que estavam com os preços pré-determinados vão ficar com os preços em termos reais acima do que elas antecipavam, né? Elas estavam antecipando que os demais preços, por exemplo, ficariam constantes, então ela fixou um certo preço para o produto dela, anunciou, fechou contratos assim, e de repente os preços caíram. Aí possivelmente acaba que elas vendem um pouco menos. E aí isso induz uma queda na produção. Então o fato, a história aqui dos preços rígidos alguns preços estão fixos. Aí na hora que o nível de preço da economia cai, algumas empresas ficam com os preços artificialmente ou inesperadamente elevados, vão vender menos, produzir menos, então a oferta agregada cai, a quantidade ofertada cai. Tá? É um pouco menos intuitivo que o dos salários. Mas é esse o argumento. Pergunta. Não? E vem então... Pode falar, Aline. Os salários, eles se mantêm também rígidos nesse cenário? Os salários estariam rígidos também, porque senão o salário mudando, eles estariam deslocando a curva de oferta agregada. Tá? Independentemente da história que você conta, a curva de oferta agregada ela é desenhada para um certo patamar de salários. Tá? Mais perguntas, gente? Então vamos passar aqui para o último ponto de percepções equivocadas. Esse aí tem uma história que a gente não vai explorar muito, mas tem uma importância para a economia, para a teoria econômica grande, que inclusive algumas pessoas na época que foi apresentado, teve um impacto importante, inclusive foi apresentado pelo economista Robert Lucas em um primeiro momento. Isso acabou sendo em um trabalho que anos depois fez com que ele ganhasse o prêmio Nobel. Porque normalmente quando alguém ganha o prêmio Nobel de Economia, ele ganha não por algo que ele fez no ano passado ou há 2 anos, né? Então assim, não interessa o que o sujeito faz hoje, faz uma coisa maravilhosa, falando de economia, faz uma coisa sensacional. Ele não vai ganhar o prêmio Nobel no ano seguinte, de economia, pelo menos. Imagino que na área para os de ciências e de literatura também. Não, literatura não. Perdão. Bom, deixa eu falar de economia, depois eu faço comentários sobre os outros. Mas pelo menos de economia, realmente a pessoa não ganha o prêmio Nobel por conta de algo que ela fez há 1, 2 ou 3 anos. Tem um espaço ali de 20 anos entre ela fazer, apresentar as ideias e aquilo ganhar um reconhecimento suficientemente grande para a pessoa depois receber o prêmio Nobel de Economia. Então, num trabalho em 1972,
Não, acho que não houve, até onde eu sei, prêmio Nobel para pessoa já falecida. Acho que não houve, tá? Não aconteceu, Thiago. Ô, Até onde eu... Alexandre, Oi, fala. e se, tipo assim, o cara fizer uma descoberta muito sinistra que mudou a economia em algo, sei lá, catastróficos, e ele morreu, ele não recebe prêmio? Nunca sou, acho que não teve, 99% de certeza, um economista ganhar o prêmio, um economista já falecido ganhar o prêmio. Sempre foi para pessoas, economistas vivos. 99,9% de certeza. Tá? Agora, eu não sei se tem uma regra lá na Fundação Nobel dizendo que a pessoa tem que estar viva. Eu já ouvi história de gente, professores, que não se aposentavam porque de expectativa de ganhar o Nobel, porque parece que só ganhava quem tivesse ainda na ativa, tá? Não sei dizer se, assim, se falava porque era assim, né? Mas não sei se tem uma regra da Fundação Nobel, da entidade que concede o prêmio, tá? Agora, eu sei do contrário, gente que ganhou o prêmio Nobel e morreu pouco tempo depois. Já aconteceu isso, né? Já aconteceu. E tinha história assim, que eu ouvi, olha, esse professor aí, ele está dando aula até hoje, o camarada está na universidade, já está com a idade avançada, porque ainda tem a expectativa dele vir a ganhar o prêmio Nobel, e aí, como ninguém ganha o prêmio Nobel estando aposentado, ele está aí, tem a esperança de ganhar. Por acaso foi o mesmo, ele ganhou, esse sujeito, um dos que eu ouvi que ganhou e faleceu poucos anos depois. Eu não sei dizer se ele realmente estava trabalhando ainda por conta da expectativa do Nobel, não sei dizer. Às vezes era mera especulação das pessoas. Mas então, assim, o ponto é, normalmente tem uma defasagem. Então, num trabalho em 1972, um economista apresentou essa ideia, vou dizer que permitir entender por que a curva de oferta agregada de curto prazo teria a inclinação positiva. E anos depois, isso teve um impacto importante na teoria econômica, e anos depois ele ganhou o prêmio Nobel de Economia. Foi o economista Robert Lucas. Ele ganhou em 1995, 99% de certeza, que o Nobel dele foi de 95. Foi na década de 90. Bom, e a ideia aqui é relativamente simples. Tá? Pensa aqui a situação de uma empresa individual. Vou apagar o quadro. Alguém se opõe? Eu gostaria de apagar, mas depois que cola alguma coisa que tinha antes de colar, não consigo apagar. Mais fácil eu criar um novo. Então, pensa, tem uma firma, uma pequena ou uma grande firma, vou dar o nome dessa firma de firma I, tá? Então, o PI é o preço que ela cobra. Aí supõe que ela, de repente, percebe que tem um aumento na demanda nominal, ou seja, as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais pelo produto que ela vende, tá? Então ela teve uma notícia boa para essa firma. Ela está conseguindo cobrar um pouquinho mais, tá? Aí agora, então essa das percepções equivocadas, essa ideia de percepções equivocadas funciona da seguinte maneira: a firma está cobrando um pouquinho mais agora. Aí então ela, por conta dessa boa notícia, ela aumenta a quantidade que ela está ofertando. Ok? Agora imagine o seguinte: suponha que, por exemplo, o governo expandiu a oferta de moeda, isso tem impacto, a sociedade tem mais moeda agora na economia, eventualmente as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais pelos bens. Imagina isso afetando todas as firmas, acontecer com todas as firmas da economia simultaneamente. Ora, se todas elas estão ofertando um pouco mais, você tem o aumento na oferta agregada, né? Ou seja, a disponibilidade que vai ser ofertada no total de bens e serviços para a sociedade vai aumentar.
Então aqui é o PIB real, esse S, para lembrar que eu estou falando de oferta. E aí o comentário das chamadas percepções equivocadas é que o problema que a firma se defronta é que quando ela tem essa elevação aqui, ela não tem, pelo menos num primeiro momento, saber se é uma elevação do preço dela, supõe-se colocando assim, aconteceu isso aqui. Será que isso quer dizer que houve uma elevação desta fração aqui? PI é o preço da firma, o preço que a firma está cobrando. Como é que ela produz um bem só? P é o índice de preço. Será que o preço dela está aumentando enquanto os outros preços, por exemplo, estão constantes? Ou seja, será que é um ganho específico da firma? Uma elevação de preço específica da firma? Porque se for uma elevação de todos os preços, por exemplo, inclusive salários também, não tem porquê a empresa fazer isso aqui, tá claro? Então, eu estou dizendo assim, supõe que a empresa pode dobrar o preço que ela está cobrando e continuar pode dobrar o preço que ela está cobrando, mas todos os outros preços da economia estão dobrando, inclusive das despesas associadas às despesas da firma. Não tem por que ela produzir mais, ela deveria continuar produzindo a mesma coisa, tá claro? Então essa ideia de percepção equivocada é o seguinte, na hora que a economia entra num processo de elevação generalizada de preços, algumas firmas, pelo menos, ou um número considerável delas, não detectarão imediatamente que, que aquela elevação do preço do bem, daquela maior demanda pelos bens que ela que ela produz, é, na verdade, um efeito, uma elevação generalizada que afeta a economia como um todo. E, consequentemente, elas expandem a sua produção. Então, a ideia dessa teoria das percepções equivocadas é o seguinte: o nível de preços estava em P1, aí alguma coisa aconteceu que puxou o nível de preços para cima. Aí cada firma individualmente só percebe que aumentou o preço dela, não detectou essa variação do nível de preços, do índice de preços, de P1 para P2. Então cada firma individualmente passa a produzir um pouco mais. Aí até pelo menos elas se darem conta que houve um aumento generalizado de preços, a produção ficará no patamar Y2. Então, pelo menos por um período transitório, você teria uma elevação da produção. Então, por isso que a oferta agregada de curto prazo é positivamente inclinada, tá? É a terceira explicação. Perguntas? Acho que a mais simples da gente entender aqui para os nossos fins é a dos salários rígidos. Ou pelos salários que demoram a se ajustar. Tá? Perguntas? Fala, Isso ali. também acontece com menos frequência, né, no caso. Esse é o que menos impacta. Aí é uma pergunta empírica, né? Ou seja, vamos pensar, eu acho que eu vou colocar essa pergunta de maneira. Professor, supõe que a gente viu uma elevação no índice de preços e a gente sabe que a oferta agregada, a quantidade que as firmas estão ofertando no curto prazo, aumentou. Como que a gente decompõe essa variação em cada um dos três fatores? Acho que é essa a sua pergunta. Eu não tenho resposta. E acho que a resposta não é uniforme, sempre a mesma coisa, não. Pode ser uma ou outra, dependendo do contexto. Por exemplo, imagina um país que há muito tempo não tem inflação, tá? Há muito tempo não tem inflação. Os preços estão estáveis lá há uma década, por exemplo. Aí, de repente, o país entra, o governo começa a colocar moeda na economia e aí os preços começam a subir, só que os agentes demoram a perceber que a economia entrou nesse processo inflacionário. Então, essa teoria essa ideia das percepções equivocadas pode ter mais impacto, pode ser mais forte nesse contexto do que seria numa situação em que uma economia que está na situação da Argentina, onde a inflação já está em 100% ao ano, e todo mundo sabe que os preços estão subindo, tá?
Ok? Ok, entendi. Ok. Aí a pergunta do Thiago, agora que eu vi, se o Menkel já ganhou o Nobel, não. Não ganhou. Não acredito. Posso estar errado, acho que ele não vai ganhar. Pode ter, acho que não vai ganhar. Mas é uma coisa, isso não. Um detalhe, isso não é demérito pro. Não estou criticando o Menkel, não, tá? Assim, para entender, o Prêmio Nobel de Economia é um reconhecimento bem restrito. E tem muitos economistas excelentes, muitos mesmo. Há muito mais economistas excelentes que não ganharam o prêmio Nobel do que economistas excelentes do que ganharam, né? Talvez se possa fazer o caso de que muitos economistas que mereciam ganhar não ganharam, né? Porque acho que você pode pensar que, acho que eu cheguei a falar em sala, tem assim um grupo de pessoas, Roberto Lucas, Eduardo Prescott, John Nash, esses tem que ganhar, né? Até havia suspeita que o John Nash não ia ganhar. Ele já tinha, a contribuição dele era da década de 50 e ele só ganhou na década de 90. Demorou muito tempo. Tá? Mas não quer dizer que aqueles economistas que não ganharam, não é porque eu não ganhei, não, sabe? Mas assim, tem muito cara, muito economista muito bom, o próprio Menkel, que não ganhou o prêmio Nobel. Acho que se for pensar com futebol, tem aqueles. Agora estava dizendo aquele argentino, o Messi ganhou tal bola de ouro, né? Tem um bando de cracaço mesmo que não ganhou o bola de ouro, né? E eu não sei se ainda tem isso, né? Que agora, hoje, tem algum jogador da seleção brasileira que ainda atua no Brasil? Provavelmente não, né? Acho que quase todo mundo que é chamado para a seleção brasileira já está fora do Brasil, né? Mas são poucos, né, Thiago? Falou o nome, mas são poucos, não é isso? Tá, mas então, a famosa seleção de 1982 do Brasil, que era muito boa, mas perdeu para a Itália e foi eliminada, tá, tem alguns, mas não são tantos assim. De todos os titulares da seleção de 82, só o Falcão que jogava fora do Brasil, se eu não estiver confuso. O Falcão já jogava na Itália. Todos os outros 10 titulares jogavam em times brasileiros. Flamengo, Atlético, Atlético Mineiro eram os principais times. Tinha do Corinthians, o Sócrates jogava no Corinthians. Mas, então, e naquela época, ali na década de 80, então, tinha uma brigalhada danada aqui no Brasil, porque todo mundo, por que esse jogador não é convocado? Então você saía sem a convocação da seleção brasileira, convocavam 22 jogadores, e tinha uma lista de 10, 15 caras que estavam muito bem, que mereciam ser chamados. Então teve vários jogadores da minha época que não ganharam, que não foram para, que eram tidos como craque. Não sei quem é flamenguista e foi olhar, me lembro que o Flamengo na década de 80 tinha um time muito bom, então teve jogadores como Adílio, Andrade depois virou treinador, eu acho, que jogavam no Flamengo, eram muito bons e não foram para a Copa do Mundo de 82, poderiam ter ido, né? Então então é um pouco como isso, tem muita gente boa muito economista excepcional que não ganha o prêmio Nobel. Agora, brasileiro ganhando o prêmio Nobel, infelizmente, economia acho que está longe ainda, tá? Até alguém falou, o André ganhou o Brasileirão, o André depois virou técnico. Mas então tinha muito jogador excepcional que não ganhava, não ia para a seleção, assim como hoje tem muito jogador que fala, então que dá um prêmio bola de ouro é para uma, tem vários jogadores excepcionais também que não ganharam o tal bola, acho que é bola de ouro, o troféu que o Messi ganhou. O prêmio Nobel é a mesma coisa. Vão dar para um ou dois, às vezes dão para 2 ou 3 economistas no mesmo ano, mas não quer dizer que não hajam outros muito bons, né? E agora eu tinha falado, até eu disse que ia falar, esqueci, aí vocês trouxeram de novo o negócio do Nobel, eu lembrei que tem um espaço de tempo que o economista escreveu algumas coisas e ele depois ganhou o prêmio Nobel. Ah, sim, quando o prêmio Nobel de Economia é divulgado, a entidade que dá o prêmio
divulga o que chama uma nota impressa, um press release, dizendo que ele ganhou o prêmio por conta dessas contribuições dele aqui. E aí, alguns dias, semana depois, essa press release é curta, digamos, uma página. Depois divulga um documento maior, com mais detalhes, discutindo em mais detalhes a contribuição do agraciado, tá? Então, normalmente as pessoas têm um espaço aí de, no mínimo, 20 anos entre a pessoa escreveu o trabalho e ela depois ser agraciada do Prêmio Nobel. Eu imagino que nas outras áreas de medicina e física tenha algo similar, mas aí já não tenho certeza, né? Parece que esse ano o pessoal que ganhou o de medicina foi pelo trabalho com aquele RNA mensageiro, né? Que depois foi uma tecnologia usada nas vacinas agora, mas acho, pelo que eu sei, essa ideia já existe há mais tempo, né? Mas aí não domina o suficiente, né? Agora, pensando em literatura, literatura eu desconfio que não. Que eu sei de pelo menos um autor que ganhou com um espaço de tempo relativamente curto, de 5 anos talvez. E o Prêmio Nobel da Paz, então esse assim, é político. Assim, tem gente que dizem que ganhou sem ter feito nada, que justificasse, né? Não, ele vai fazer lá na frente, eu já vou dar o prêmio agora, tá? O que aí pensa, não é uma boa prática. Fosse melhor esperar, né? Deixa passar um tempo, mas talvez, né? Talvez o Nobel da Paz seja mais difícil. Se for esperar muito tempo, talvez de fato a pessoa vá falecer, né? Mas, bom, não vai só. Que às vezes, por exemplo, tem gente que ganha o Prêmio Nobel da Paz porque firmou um acordo de paz e dois sujeitos assinaram um acordo de paz entre dois países que estavam em conflito, que já tinham ido à guerra. Aí os governantes de dois países assinam um acordo, fazem a paz, mas ambos os governantes estão com 70 anos ou mais. Aí se for esperar 20, 25 anos para agraciar os camaradas, aí, felizmente eles provavelmente já terão falecido, né? Tá uma situação um pouco diferente de economia e outras áreas, né? Ok, senhores. Agradeço aí o seu comentário, Tiago, mas pode apostar, se você tiver chance de apostar que isso não vai acontecer, pode apostar sossegado que você vai ganhar dinheiro, tá? Estou te garantindo, né? Pode ficar sossegado. Pode ter certeza disso. Bom, então vamos falar agora por que a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca e que eu já tinha burramente antecipado a discussão, né? Então a gente discutiu essas 3 teorias por um motivo dela ser positivamente inclinada. E agora, por que ela se desloca? Aí o motivo para ela se deslocar são relacionados àqueles fatores que a gente discutiu. Então, por exemplo, mudança nos salários nominais. A gente já discutiu que quando o salário nominal aumenta, a curva de oferta agregada vai para a esquerda. Quando o salário nominal diminui, a curva de oferta agregada vai para a direita. Tá? E nos outros casos, para essa teoria, aí vai ter algo parecido. Então vamos lá, essa aqui, preços rígidos. A gente diz que tem alguns preços pré-anunciados. E o fato desses preços estarem, ao menos temporariamente fixos, permite que a curva de oferta agregada tenha uma inclinação positiva. Vamos discutir isso aqui. Vou dar um print screen e vamos ver se a gente consegue entender por que quando acontecer a correção, a curva de oferta agregada vai se deslocar. Sempre a oferta aqui nesse momento, ao menos pelos próximos minutos, estão falando oferta agregada de curto prazo. Então, senhores, devido ao fato
de alguns preços estarem fixos, a curva de oferta agregada de curto prazo tem. Então, suponha que a gente tivesse com um índice de preços P1, aí a quantidade que as firmas desejavam ofertar a Y1, em termos agregados sempre. Agora, quando o índice de preços passa para P2, Y1. Mas lembrando que aqui, esse deslocamento desse ponto aqui para outro ponto, é porque alguns preços estão fixos. Aí supõe que acontecesse a correção desses preços, ou seja, as firmas observam que o índice de preço aumentou, corrigem esses preços que estavam fixados e de agora vão voltar a ofertar Y1. Então, o que você quer dizer é o seguinte, isso aqui é um novo ponto, é um ponto da nova curva de oferta agregada de curto prazo. Então, aí você tem que a curva de oferta agregada de curto prazo tem que se deslocar para a esquerda. Então, na hora que as empresas efetuarem a correção, a oferta agregada se desloca para a esquerda. Para o outro de preços, percepções equivocadas, a lógica vai ser a mesma. Houve uma elevação da quantidade ofertada porque houve um erro de percepção das firmas. Na hora que elas corrigirem as percepções, vão querer voltar para a escala de produção anterior. Aí você precisa a curva de oferta agregada se deslocar. Perguntas? Então eu vou fechar aqui. Só, Leni, por acaso, qual é mesmo o seu nome, Leni? Acho que não é Leni, eu acho que é um... Eu tô confundindo. É Rosilene. Rosilene, tá. Ah, tá, não. Tá, já, agora que eu achei que tinha reconhecido a voz e realmente conheci certo. Eu não estava associando o nome a nenhum dos alunos ou alunas, né? Obrigado. Desculpe te incomodar. Então agora nós vamos passar para a próxima sessão aqui. Duas causas das flutuações econômicas. Flutuação econômica, ou seja, por que o PIB efetivo não é sempre igual ao PIB de longo prazo? E por que ele oscila também, né? Por que o PIB oscila ao longo do tempo? Deslocamentos da demanda agregada ou da oferta agregada. Então vamos primeiro discutir aqui um equilíbrio de longo prazo, é a figura 8.3, que é equivalente à figura 7. Figura 8.3 do livro texto. Dá um print screen aqui. Capturar este sujeito, assim. Aí eu consigo colar isso neste quadro poderosíssimo, que felizmente alguma pessoa muito legal disponibilizou esse recurso pra gente. Então vamos lá, o equilíbrio é o ponto A. Observe que o ponto A é equilíbrio tanto de curto como de longo prazo. Por quê? Você tem a demanda agregada cortando a oferta agregada de curto prazo no ponto A, mas também está cortando a oferta agregada de longo prazo também no ponto A. Então o ponto A é um equilíbrio tanto de curto como de longo prazo. Agora vamos ver o que acontece, tomando como ponto de partida esse gráfico, se a gente tiver um deslocamento da demanda agregada. Suponha que a economia está inicialmente em um equilíbrio de longo prazo, conforme a figura 8.3. Então ocorre um choque negativo de demanda. Então vou chamar isso aqui de curva ponto 1. Agora eu tenho que chamar isso aqui de 1. Agora fazer uma pequena alteração nesse. Para apagar um negocinho aqui. Vamos ver se eu consigo apagar esse chapéuzinho. Consegui. Então, inicialmente o equilíbrio na situação 1, do ponto A1, que é equilíbrio de curto e longo prazo. Por algum motivo, a curva de demanda, quando fala choque negativo, quer dizer que a demanda se desloca para a esquerda, porque ao mesmo preço as pessoas estarão demandando menos. Por que pode acontecer isso? Tentar dar aqui. Pode ser. Não, mas redução do salário normalmente não acontece. Normalmente o salário nominal a gente não reduz, né?
que me veio aqui, primeiro, exemplo, supõe que você está num país e que tem um conflito com outro país, e você está no país X, tem conflito com o país Y, de repente alguém lá no país Y, ou até independente de qual país, países A e B estão em conflito. Aí de repente as pessoas começam a perceber uma escalada das tensões, começa a acontecer algumas escaramuças na fronteira, começa a haver mobilização, aí as pessoas ficam preocupadas, né? Não é? E dizer que a pessoa começa a poupar menos, comprar menos, algumas pessoas vão tentar sair dos seus respectivos países e ir para outro canto, né? Isso tem impacto sobre a atividade econômica. Então, assim, a guerra, evidentemente, tem impacto sobre a atividade econômica. E como se a guerra tem... E lembrando, a gente já discutiu, eventos futuros impactam as variáveis econômicas hoje. Se a gente tem, o nosso exemplo simples que eu discuti em sala foi despoluição da Baía de Guanabara. Se a gente tiver certeza que daqui a 20 anos a Baía de Guanabara vai estar limpa, isso impactará o preço dos imóveis, né, em regiões como Ilha do Governador, Paquetá, São Gonçalo, Icaraí, Flamengo, Botafogo, já hoje, né? Mas não precisa ter certeza que vai estar limpa. Se a gente achar que tem uma chance grande da Baía de Guanabara estar limpa daqui a alguns anos, isso impacta os preços hoje. Então, você não precisa, para que a perspectiva de uma guerra impacte a atividade econômica, você não precisa ter certeza que vai haver uma guerra. Basta aumentar a chance de que a guerra vai acontecer para isso começar a impactar a atividade econômica. Então, pode ser um exemplo, uma preocupação dos agentes econômicos em alguns países, em um país que o país vai entrar num conflito. Outro também, as pessoas ficam mais preocupadas com a trajetória futura da economia. Por exemplo, se a gente estivesse falando, imagina a economia do Uruguai, está indo relativamente bem, mas o Brasil é um grande parceiro do Uruguai, e parece que o Brasil vai entrar numa recessão muito forte, e isso pode impactar adversamente a economia do Uruguai, isso pode impactar a demanda agregada já hoje, os investidores começarem a reduzir o investimento. Ou não precisa pensar assim, Brasil-Uruguai, pensa assim, olha, está se desenhando que a economia americana vai entrar numa recessão. Isso já impacta outras economias no mundo, porque se a economia americana vai entrar em recessão, investidores, empresas em Portugal, em outros países da Europa, no Brasil, vão começar a rever os seus planos, tá claro? Então, alguma coisa aconteceu que deslocou a curva de demanda agregada para a esquerda. Então, a gente vai atingir um equilíbrio de curto prazo nesse ponto que eu vou chamar de A2. Tá? Aí eu digo uma coisa, eu digo que isso aqui é equivalente também à figura 8, na página 427. Ok. Então a gente atinge esse patamar de preço aqui que eu vou chamar de P2. Deveria ter ficado um pouquinho mais para a esquerda esse P2, né? E acabou a discussão? Não. Não acabou. Vem uma parte um pouquinho chata agora. Mas então, antes de ir para o próximo passo, vamos entender. A economia está em equilíbrio no ponto 1 com equilíbrio de curto e longo prazo. Aí, devido a uma notícia ruim, um choque adverso, demanda agregada se deslocou para a esquerda, atinge o equilíbrio no ponto A2, tem que marcar aqui um certo PIB Y2. E aí acabou, não acabou porque isso é um equilíbrio de curto prazo que não é um equilíbrio de longo prazo. Então eu quero pensar o que vai fazer se a demanda agregada ficar nessa posição azul, na posição DA2, para restabelecer o equilíbrio de longo prazo. Agora é que vem, a gente vai usar aquela história de que mudança nos salários nominais impacta a curva de oferta agregada de curto prazo. Por quê? Agora observa o seguinte, a gente está com um Y menor que o Y barra. Poderíamos pegar qualquer uma daquelas três teorias,
salários nominais, percepções equivocadas, também preços rígidos, mas vamos focar com a de salário nominal, que acho que é mais fácil a gente entender. A gente vai colocar aqui a seguinte hipótese, que a gente vai usar daqui para frente. Quando o Y realizado da economia for menor que o potencial, porque observe assim, o que acontece? A economia está numa recessão. O Y está abaixo do seu valor de longo prazo. A economia ou seja, o desemprego está alto, tem gente procurando emprego, então a gente tende a dizer o seguinte, que o salário nominal tende a cair. Isso não quer dizer que ele vai cair, que o salário de alguém vai passar de 1.000 para 980, imagina o seguinte, o salário nominal pelo menos vai crescer mais devagar, comparativamente aos preços da economia. Então, então isso aqui é uma hipótese. E a gente vai ter o converso dela também. Que quando o Y for maior que o Y barra, a economia vai estar super, se o Y tivesse aqui, ó. A economia está super aquecida, as empresas está operando além do Y barra, as empresas querem contratar mais gente, não conseguem, então os salários tenderiam a crescer. Então a gente está nessa situação aqui, ó, do Y abaixo do Y barra. Isso tende então a puxar os salários para baixo, ou pelo menos fazer com que eles cresçam mais vagarosamente. Então isto aqui tende a fazer com que a curva de oferta agregada se desloque para a direita, de curto prazo, oferta agregada de curto prazo. Ela passaria, por exemplo, aqui. Mas o processo continuaria, que o Y ainda estaria abaixo do Y barra. Aí ela se desloca mais um pouco, mas o processo continuaria. Esse processo continua até que a curva de oferta agregada de curto prazo passe exatamente aqui. Aí eu vou chamar essa aqui de OACP2. Aí teria esse ponto aqui que eu vou chamar de A3, talvez que assim dá uma confusão, o 2 aqui com 2 ali, mas paciência. E a gente tem o índice de preços P3. E aí a economia voltou para um equilíbrio de longo prazo, tá? Então o que a gente teve aqui nesse exemplo? A gente teve uma queda transitória no Y. Devido à queda na demanda agregada, o Y e o P caiu. Aí, quando os salários começaram a cair, a curva de oferta agregada, curto prazo, se deslocou para a direita e a economia retornou para um equilíbrio de longo prazo. Agora no ponto A3, antes era no ponto A1. Perguntas? Não? Então vamos tentar fazer o próximo exercício. Eu vou ver se eu consigo apagar só essa figura aqui. Vamos ver se eu vou ter sucesso nisso. Parece que não. Por incrível, meu objetivo era apagar. Acho que agora vai. Acho que vou conseguir selecionar alguma coisa aqui. Vamos ver. Consegui apagar algo. Agora eu vou tentar colar de volta aquela figura. Ok, ela voltou. Ok. Então, a gente vai fazer um outro exercício agora. Vamos falar no efeito de um deslocamento da oferta agregada. E aí isso aqui vai ser parecido com a figura 10. Isso aqui eu não consigo apagar. Então preciso talvez cortar. Não sei porque eu não consigo apagar aquilo ali. É uma coisa isso daqui. Quando você cola alguma coisa aqui, aquilo que você tinha antes, você não consegue apagar. E eu não quero apagar o quadro todo, porque eu quero manter essa marcação aqui. Bom, não, talvez tenha uma boa solução. Lembrei, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui eu também não vou conseguir apagar. Não vou. Então lembrei, já sei qual é a solução. Primeiro vou selecionar tudo aqui. Sim, parece que eu consegui. Ctrl C. Agora editar arquivo novo. Não. Colar o que eu quero só. Colar. Não veio tudo. Tudo bem, a gente escreve aquele pedaço aqui de novo.
uma ideia, quando tiver o Y da economia abaixo do Y potencial, o salário nominal tende a cair. E quando você tiver o Y acima do Y potencial, o salário nominal tende a aumentar. E agora, isso aqui vai ser parecido com a figura 10. Na página 434. Então a gente vai ver agora como que um deslocamento da oferta agregada pode levar a economia para fazer com que o PIB mude de patamar. Aqui, figura 10 está aqui. Então vamos lá. A gente tem aqui o ponto A1 com produto, preço P1, oferta agregada de curto prazo 1. Aí o que vai acontecer aqui na figura 10? Alguma coisa faz com que a oferta agregada de curto prazo se desloque para a esquerda, ou seja, para o mesmo preço as empresas querem ofertar uma quantidade menor, isso, todas elas. O exemplo clássico, que isso é um chamado choque de oferta adverso, negativo, o exemplo mais comum dos livros textos é o chamado choque do petróleo, ou seja, houve um aumento generalizado do preço do petróleo e, consequentemente, de gasolina e outros combustíveis, e as pessoas gostam desse exemplo porque isso aconteceu no mundo real. Crise do petróleo na década de 70, quando os países da OPEP conseguiram jogar o preço do petróleo lá para cima. Não é? Então a economia estava em equilíbrio no ponto A1, ela vai para um equilíbrio no ponto A2. E aí, o nível de preços sobe para P2 e o PIB cai para Y2. Alguma pergunta até aqui? Bom, o que vai acontecer agora? Aí alguma pergunta até aqui? Se nada mais fosse feito, observa que nós estaríamos nessa situação aqui, ó. Estaríamos nessa situação. E houve a queda no PIB, tá? Se nada mais fosse feito, os salários nominais começariam a cair e a curva de oferta agregada começaria a se deslocar de volta para a posição inicial, se deslocaria até voltar para cá. Ok? Porém, aí o autor ele tem o livro tem uma discussão um pouco diferente, que aí eu vou usar o vermelho para marcar. Desculpa, agora que eu estou vendo ah, não, tá, desculpa, é isso mesmo. Eu ia dizer que era melhor usar outra anotação, não, mas tá, numeração, mas não, é isso mesmo. Vou botar em vermelho o que acontece na figura 11. Que aí está na página 435, sim. Suponho, senhores, que ao observar que houve essa choque negativo e observe que nesse desenho aqui, nesse gráfico que está aqui, os governantes, Banco Central, o Tesouro Nacional não fizeram nada. O ministro da Fazenda não fizeram nada, ficaram de braços cruzados. Só que o que acontece? A economia está entrando em recessão. Aí normalmente os políticos não gostam disso, evidentemente. Os governantes não gostam, ninguém gosta disso. Né? Então, não, vou tentar fazer alguma coisa com a política econômica para contrabalancear isso, para impedir o PIB de cair. Então, uma coisa que pode ser feito, mas não vai ser
de graça, não sei, vai ter um efeito, um outro efeito que as pessoas não gostam, o governo pode, por exemplo, só para fazer a mesma coisa assim, expandir a demanda agregada, puxa a demanda agregada, desloca a demanda agregada, permite que ela aumente de forma, expande, coloca mais moeda na economia, com a política monetária folgada, de forma que a demanda agregada venha para essa posição de A2. Aí você atinge esse ponto que eu vou chamar de A3. Aí você consegue manter o PIB no mesmo patamar. Tá? Ops! Não, tudo bem. Tá ok. É isso mesmo. Perdão, desculpa. Só que foi à custa de uma elevação adicional no preço, tá claro? Então vamos lá. A gente estava na situação A1. Houve choque adverso. A oferta agregada foi para a esquerda. Se nada for feito, a economia cai no ponto A2 com um Y menor e preço mais alto. O governo pode reagir de forma a estabilizar ou manter o PIB constante, pedir que ele caia, fique no patamar inicial, mas vai ter que aceitar uma elevação adicional no preço, de P2 para P3, tá? Alguma pergunta até aqui? Agora, o comentário que eu coloco aqui nas notas de aula é que a realidade é mais complexa do que isso, né? O ponto é, quando isso acontece no mundo real, não é... Tem umas planilhas de Excel ou alguns programas mais sofisticados de computadores que tem alguns economistas e um pessoal da área de informática que aperta meia dúzia de botões lá dá alguns comandos e não. Faz o seguinte, reduz a taxa de juros 0,25%, aumenta o gasto do tesouro 0,2%, aumenta o gasto fiscal em 2% para expandir a demanda agregada e que o produto vai ficar no mesmo patamar. Não existe isso. Então, assim, lembra, essas discussões aqui em economia não tem um cálculo preciso, acurado, como aquele que os engenheiros, os matemáticos, os físicos fazem para colocar o homem na lua e trazer de volta. Não tem. Então aqui é só uma discussão, está discutindo as possibilidades de maneira bem que o governo pode fazer, conseguir manter o PIB no mesmo lugar. Na prática nunca vai ser assim, né? Tá? Então o que ainda pode mais é o seguinte, se ele expandisse a demanda agregada, talvez ele colocasse a economia numa posição como essa aqui. O PIB não cairia tanto e teria uma elevação de preços que não iria até P3, alguma coisa maior que P2, tá? Mas agora o que o exercício ilustra, expandindo a demanda agregada, o governo consegue reduzir o impacto do choque adverso sobre o PIB, consequentemente sobre o emprego, porém o preço para isso é aceitar uma elevação ainda mais intensa nos preços. Perguntas? Não? Professor, Fala. Para aumentar a demanda agregada, não teria que aumentar o salário também? Não. As ferramentas usuais aqui para aumentar a demanda agregada, que são as ferramentas de política governamentais, o que o livro vai discutir é política monetária, coloca a moeda na economia, tá? Uma outra é também aumentar os gastos do governo, que lembra até você pode vir aqui, na discussão, quando a gente estava discutindo por que a curva de demanda agregada é negativamente inclinada, a gente colocou essa equação aqui. Então, isso aqui está fixo, uma variável exógena, está descendo no orçamento. Um caminho é o governo aumentar o G. Tá? Pode também, esse outro está aqui dentro, o investimento do governo está aqui dentro, tá? Está aqui dentro do ID, do I total. Então, o governo pode aumentar os seus gastos, seja o corrente ou de investimento, de forma a estimular a demanda agregada, né? A tecnologia aumentar a demanda agregada, tá legal? O aumento de salário, usualmente, não é uma ferramenta de política econômica usual. Inclusive porque boa parte das economias de mercado, o governo não define os salários, né? Tá claro? Ele pode, por exemplo, aumentar o salário mínimo, mas aumentar o salário mínimo não quer dizer que vai aumentar o salário dos médicos, dos engenheiros, dos motoristas de ônibus, assim vai, tá? Ok. Mais perguntas, gente? Então, vamos parar por aqui hoje. Então, esse tópico está encerrado, vocês já podem fazer a lista, tá? Eu vou interromper a gravação. Deixa que eu me lembre como é que faz aqui.